Seja bem-vindo. Espero que esteja tudo bem com você. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E sem enrolação, vamos à nossa história de hoje. Durante a década de 1920, Cleveland era uma cidade em ascensão. A população estava em expansão, com novos imigrantes de todo o mundo se juntando à força de trabalho que sustentava a base econômica industrial e manufatureira da cidade. Os ricos da cidade viviam em mansões ao longo da Millionaires Row e apoiavam muitas novas instituições educacionais e culturais. No entanto, Cleveland foi duramente atingida pela Grande Depressão de 1929. Durante a década de 1930, os líderes da cidade trabalharam para ajudar seus cidadãos em dificuldades e elevar o moral da comunidade. A Exposição Great Lakes e a Convenção Nacional Republicana estavam programadas para 1936. Contra esse pano de fundo de uma cidade grande melhorando economicamente, um dos serial killers mais prolíficos e brutais de todos os tempos cometeu seus atos de horror, distraindo os cidadãos da cidade do orgulho e prosperidade da época. 13 pessoas foram brutalmente assassinadas ao longo de 4 anos, começando em 1934. Todas foram decapitadas, a maioria enquanto ainda estavam vivas. Então, os assassinatos acabaram tão abruptamente quanto começaram. Embora o diretor de segurança Elliot Ness tenha afirmado ter resolvido os crimes, nenhum suspeito foi oficialmente identificado, e ninguém foi levado a julgamento. Até hoje, os assassinatos de Kingsbury e Ham permanecem um dos crimes não resolvidos mais sensacionais e intrigantes na história dos Estados Unidos. Kingsbury e Ham é um leito de rio pré-histórico que se estende desde de Flats, área ao longo do rio Cuyahoga perto do Lago Erie, até aproximadamente a Rua 90 Leste. Trilhos de trem e transporte rápido ainda passam por Kingsbury. Limitado ao norte pela Avenida Woodland e ao sul pela Avenida Broadway, Kingsbury era um lugar sombrio e perigoso na década de 1930. Os desafortunados da Grande Depressão viviam em condições horríveis. Lixo e sujeira dominavam um improvisado acampamento de mendigos, que ocupava grande parte de Kingsbury. Essas pessoas, na maioria transitórias, frequentemente pegavam carona nos trilhos para escapar dos invernos rigorosos de Cleveland ou simplesmente para continuar em movimento. A área leste de Kingsbury era conhecida como de Roaring Torrent, delegacia de polícia, lar de bares, bordéis, pensões e cassinos. Nesse cenário sombrio, o caso de assassinato mais notório da história de Cleveland se desdobraria. Setembro de 1934. Um jovem encontrou os restos de uma mulher de cerca de 30 anos. O torso com as coxas ainda presas, mas amputado nos joelhos, havia aparecido nas margens do Lago Erie, a leste de Bratenal. O legista do condado de Cuyahoga, A.J. Pierce, observou que um conservante químico na pele a tornou vermelha, dura e áspera. A busca subsequente rendeu apenas algumas outras partes do corpo, mas a cabeça nunca foi encontrada. A mulher nunca foi identificada e logo foi referida como a Dama do Lago. Somente 2 anos depois, essa descoberta foi incluída no total oficial de assassinatos e passou a ser conhecida como vítima número 0. Seria mais um ano antes que o caso começasse oficialmente, e seria em outra parte da cidade, o agora infame Kingsbury e Ham. Setembro de 1935. 2 adolescentes descobriram o corpo decapitado e castrado de um homem branco na base de Jacques Hill L, onde a Rua 49 Leste termina no Kingsbury e Ham. O corpo, nu, exceto por um par de meias, estava limpo e drenado de sangue, com marcas de corda ao redor de ambos os pulsos. Pierce determinou que a causa da morte foi a decapitação. Impressões digitais identificaram essa vítima como Edward Andrade, um homem branco de 28 anos que frequentava o Roaring Torrent. Ao procurar a cena do crime, a polícia descobriu um segundo corpo nas proximidades, também decapitado e castrado. Parecia estar coberto com o mesmo conservante químico da Dama do Lago. Esse corpo aparentemente estava morto há pelo menos algumas semanas. O homem branco de 40 anos nunca foi identificado. Janeiro de 1936. Uma moça descobriu partes do corpo de uma mulher cuidadosamente embrulhadas em jornal e embaladas em 2 cestas de palha. As cestas foram deixadas ao lado do prédio da Hart Manufacturing na Avenida Central, perto da Rua 20 Leste. O que faltava dos restos, exceto a cabeça, foi recuperado cerca de 10 dias depois em um terreno baldio próximo à Avenida Orange. Como nas vítimas número 1 e número 2, a causa da morte foi a decapitação. Neste caso, no entanto, o assassino esperou o enrijecimento se instalar antes de desmembrar o restante do corpo. A polícia de Cleveland usou impressões digitais para identificar a vítima número 3 como Florence Poliulo, uma garçonete balconista, que na época de sua morte morava na Rua 32 Leste, bem na borda do Roaring Torrent. Junho de 1936, uma manhã cedo em Kingsbury e Ham, 2 meninos descobriram a cabeça de um homem branco embrulhado em uma calça perto da ponte da Rua 55 Leste. No dia seguinte, a polícia de Cleveland encontrou o corpo do homem de 20 e poucos anos no dia seguinte, jogado na frente do prédio da polícia da Nickel Plate Railroad.
limpo e drenado de sangue. O cadáver estava intacto, exceto pela cabeça decepada. Pierce novamente determinou que a morte foi causada pela decapitação. Apesar de um novo conjunto de impressões digitais e da presença de 6 tatuagens distintas em várias partes do corpo, a polícia nunca conseguiu identificar a vítima. Uma reprodução em gesso da cabeça do homem, juntamente com um diagrama do tipo e localização das tatuagens, foram exibidos na Great Lakes Exposition de 1936. Mais de 100 mil pessoas viram a máscara mortuária e o gráfico de tatuagens, mas o homem tatuado nunca foi identificado. A máscara mortuária original, junto com outras 3 do caso, estão em exibição no Museu da Polícia de Cleveland. Julho de 1936, uma adolescente encontrou os restos decapitados de um homem branco de 40 anos enquanto caminhava pela floresta perto da Clinton Road e Big Creek, no lado oeste de Cleveland. A vítima estava morta há cerca de 2 meses, e sua cabeça, assim como um monte de roupas ensanguentadas, foi encontrada nas proximidades. A vítima, 5, nunca foi identificada. Setembro de 1936. Um homem tropeçou na metade superior do torso de um homem enquanto tentava pular em um trem na rua 37 Leste em Kingsbury Run. A polícia de Cleveland procurou em uma piscina próxima, que não passava de um grande esgoto a céu aberto, e encontrou a metade inferior do torso e partes de ambas as pernas. A polícia enviou um mergulhador para fazer a recuperação. O número de curiosos que compareceram para assistir ao espetáculo macabro foi estimado em mais de 600, e o assassino pode muito bem ter estado entre eles. A vítima número 6 tinha cerca de 20 e poucos anos e a causa da morte, mais uma vez, foi a decapitação. Pierce observou que a falta de marcas de hesitação na desarticulação do corpo indicava um assassino forte e confiante, muito familiarizado com a anatomia humana. A vítima morreu instantaneamente quando a cabeça foi cortada em um golpe ousado e limpo. A vítima número 6 nunca foi identificada. Outono de 1936. Frenesi da mídia. 6 assassinatos brutais em um ano e a polícia não tinha pistas nem suspeitos. De Cleveland Press, de Cleveland News e de Cleveland Plain-Dealer relatavam quase diariamente sobre os crimes e a falta de um suspeito. A atenção era alta. Quem era o açougueiro louco de Kingsbury Run? Cedendo à pressão crescente do prefeito Harold Barton, o recém-nomeado diretor de segurança Elliot Ness se envolveu mais no caso. Pierce convocou o que os jornais chamaram de Clínica do Torso, uma reunião de policiais, o legista e outros especialistas, para discutir informações e perfil de alguém que poderia ser responsável por esses crimes brutais. O departamento de polícia destacou os detetives Peter Merillo e Martin Zelewski para o caso em tempo integral. Eles se moviam habilmente pelo submundo sombrio que constituía o Run e o Roaring Turn, muitas vezes se vestindo apropriadamente fora do serviço. Quando o caso chegou ao fim, os dois haviam entrevistado mais de 1.500 pessoas, e o departamento como um todo, mais de 5.000. Essa seria a maior investigação policial na história de Cleveland. As eleições de novembro trouxeram Harold Barton de volta como prefeito, mas o legista Pierce foi substituído pelo jovem democrata e agora lendário Samuel Gerber. A feroz dedicação de Gerber à medicina, aliada ao seu diploma em direito, o colocou na vanguarda da investigação. Fevereiro de 1937. Um homem encontrou a metade superior do torso de uma mulher, a leste de Bratenau. Ao contrário das vítimas anteriores, a causa da morte não foi a decapitação, e isso aconteceu depois que ela já estava morta. A metade inferior do torso apareceu 3 meses depois, na rua 30 Leste. A mulher tinha cerca de 20 e poucos anos. Ela nunca foi identificada. Junho de 1937. Um adolescente descobriu um crânio humano sob a ponte Loren Carnegie. Ao lado dele, havia um saco de juta contendo os restos esqueléticos do que se revelou ser uma mulher pequena, com cerca de 40 anos. O trabalho dentário permitiu a identificação extraoficial como Rose Wallace, da Avenida Soville. A polícia seguiu todas as pistas que tinham sobre ela, mas não levaram a lugar nenhum. Julho de 1937. Houve problemas trabalhistas nos flats no verão de 1937, e a Guarda Nacional foi chamada para manter a ordem. Um jovem guarda de plantão na ponte da Rua 3 Oeste viu a primeira parte da vítima número 9 flutuando no rio Cuyahoga, na esteira de um rebocador que passava. Nos próximos dias, a polícia recuperou o corpo inteiro, exceto pela cabeça, das águas do rio Cuyahoga. O abdômen havia sido aberto e o coração arrancado, indicando claramente um novo elemento de crueldade na abordagem do criminoso. A vítima tinha entre 30 e 40 anos. Ela nunca foi identificada. Abril de 1938. Um jovem trabalhador a caminho do trabalho nos flats viu o que inicialmente pensou ser um peixe morto, ao longo das margens do rio Cuyahoga. Uma inspeção mais próxima revelou ser a metade inferior da perna de uma mulher, a primeira parte da vítima número 10 a ser recuperada. Um mês depois, a polícia retirou 2 sacos de juta do rio contendo ambas as partes do torso e a maioria do restante de ambas as pernas. Pela primeira vez, Gerber detectou drogas no sistema. As drogas foram usadas para imobilizar a vítima ou ela era uma viciada?
A resposta poderia ter vindo se tivessem encontrado os braços, mas nunca encontraram. Ela nunca foi identificada. Agosto 16 de 1938. 3 catadores de sucata revirando um lixão na Leste 9 e Leyside encontraram o torso de uma mulher envolto em um paletó azul de 2 botões de homem, e depois embrulhado novamente em uma colcha velha. As pernas e os braços foram descobertos em uma caixa improvisada, recentemente construída, embrulhada em papel de açougueiro marrom e mantido juntos com elásticos. A cabeça foi embrulhada de maneira similar. Gerber percebeu que algumas partes parecem ter sido refrigeradas. Enquanto procuravam por mais partes, a polícia descobre os restos de um segundo corpo a poucos metros de distância. Esses 2 corpos haviam sido colocados em um local que estava à vista da janela do escritório de Elliot Ness, quase como se estivessem provocando-o. Nem a vítima 11 nem a vítima 12 foram identificadas. 18 de agosto de 1938. Às 12 horas e 40 minutos, Elliot Ness e um grupo de 35 policiais e detetives invadiram os acampamentos de moradores de rua em Kingsbury e Ham. 11 carros de patrulha, 2 vans da polícia e 3 caminhões de bombeiros desceram sobre o maior agrupamento de barracos improvisados, onde o rio Cuyahoga faz uma curva atrás da praça pública. Os invasores de Ness percorreram Ham em direção ao sul, reunindo 63 homens. Ao amanhecer, policiais e bombeiros vasculharam os barracos desertos em busca de pistas. Em seguida, por ordens do diretor de segurança Ness, os barracos foram incendiados e reduzidos a cinzas. Essa ação demonstrou o quanto as autoridades estavam atordoadas com os crimes do açougueiro. A imprensa criticou severamente Ness por suas ações. O público permaneceu com medo e frustrado. Críticos afirmaram que a operação não faria nada para resolver os assassinatos, e estavam certos. Julho de 1939. O xerife do condado, Martin O'Donnell L., prendeu Frank Dolezal, um pedreiro boêmio de 52 anos, pelo assassinato de Flu Poliulo. Dolezal havia morado com ela por um tempo, e uma investigação subsequente revelou que ele havia conhecido Edouard Andrasse e Rose Wallace. Sua confissão acabou sendo uma mistura desconcertante, de divagações incoerentes, e detalhes arrumados e precisos, quase como se tivesse sido treinado. Antes de ir a julgamento, Dolezal foi encontrado morto em sua cela. O homem de 1,78 m havia se enforcado em um gancho, a apenas 1,75 m do chão. A autópsia de Gerber revelou 6 costelas quebradas, todas obtidas enquanto estava sob custódia do xerife. Até hoje, poucos acreditam que Frank Dolezal foi o assassino do torso. Os assassinatos de Kingsbury e Ham continuam sendo um dos casos mais intrigantes da história criminal dos Estados Unidos. Rumores circulam sobre quem pode ter sido o assassino. Uma coisa é muito clara, Elliot Ness tinha um suspeito que ele acreditava ser, sem dúvida, o assassino. Esse suspeito continuou a provocar Ness por anos depois que os assassinatos pararam. Todos os registros policiais oficiais deste caso foram perdidos, destruídos ou removidos. Mas afinal, quem era o assassino do torso? Embora o caso seja oficialmente não resolvido, muitos acreditam que a identidade do assassino do torso de Kingsbury e Ham seja conhecida desde a década de 1930. O misterioso Dr. X foi investigado pela polícia e interrogado por Elliot Ness, mas nenhuma evidência física foi encontrada ligando-o aos crimes. Provavelmente, o Dr. X era Francis Sweeney, um cirurgião inteligente, habilidoso e muito problemático que morava perto de Kingsbury e Ham. Dr. Sweeney tinha o conhecimento cirúrgico e acesso a instalações idealmente adequadas para desmembrar corpos. Apesar de um interrogatório de uma semana por Elliot Ness e outros investigadores de alto nível, Sweeney nunca confessou. No entanto, imediatamente após Sweeney se internar em um sanatório, os assassinatos cessaram. Mesmo com suspeitas, nada nunca foi provado, e a identidade do assassino do torso de Cleveland permanece um mistério até os dias de hoje. Espero que tenha gostado da nossa história de hoje. Esse trabalho é feito com todo carinho para você. Curta, comente e compartilhe. Espero você no nosso próximo vídeo. Até breve.